Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao curso de Escuta Ativa. Meu nome é Marcelo Ferreira, eu sou professor de Ciências e sou pesquisador no LEPS. É com grande alegria e satisfação que lhe apresento o módulo 1 do curso Princípios e Técnicas de Escuta Ativa, possibilidades de ação para acolhimento individual e intersetorial de estudantes. Nesse primeiro módulo, desejamos apresentar a você o que é escuta ativa e por que fazê-la. Então, para isso, antes de nos aprofundarmos nos fundamentos e potencialidades da escuta ativa, esperamos que você, cursista, ao final desse módulo, seja capaz de identificar os diferentes componentes de uma mensagem, reconhecer a complexidade da comunicação, relacionar a comunicação com a mudança de comportamento, descrever o conceito de escuta ativa e seus fundamentos e, por fim, destacar a relevância e os benefícios da escuta ativa no ambiente escolar. Este módulo tem carga horária de 5 horas, contabilizadas a partir das videoaulas e dos textos disponibilizados. Para iniciarmos a nossa jornada de aprendizagem e para que você tenha o máximo de aproveitamento possível desse curso, neste módulo você deverá assistir a videoaula sobre a temática abordada, fazer a leitura obrigatória disponível nessa plataforma, realizar a atividade de avaliação da apreensão do conteúdo para desbloquear o módulo seguinte. Vamos lá? Seja nas salas de aula, nos equipamentos da saúde e da assistência, no supermercado ou em casa, por vivermos em sociedade, estamos sempre nos comunicando. Mas será que estamos fazendo isso de qualquer jeito ou de forma humana, atenta e efetiva? Rubem Alves nos provoca para a importância desse processo. Acompanhe. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Você já havia parado para pensar na importância da escuta para os nossos relacionamentos? Para ilustrarmos essa situação, trouxemos uma charge para nos ajudar a refletir. Vejamos. Está errado. O quê? O jeito que você amarrou o seu sapato. Não é correto. Mas foi assim que eu aprendi. Aprendeu errado. Além disso, a maneira que você se abaixou para amarrar também estava errada. Vai cuidar da sua vida. O correto é vá cuidar da sua vida. Espere, melhore essa postura. Mais equilíbrio nas passadas. A inspiração está péssima. Por meio dessa situação, é possível perceber que, através da comunicação, podemos desencadear sofrimento no outro. Mas é também através da comunicação que podemos abordá-lo e atenuá-lo. Tendo em vista o quanto esse processo está presente na nossa vida e o quanto ele é importante, que tal entendermos um pouco mais a seu respeito? Sim, sobre a comunicação e sobre você também. Você acredita que a mensagem está toda contida nas palavras que utilizamos para nos comunicar? Vamos pensar. Considerando a necessidade de fechar a janela, transmitimos a mesma mensagem quando pedimos afetuosamente que ela seja fechada e quando gritamos de forma grosseira ordenando que façam isso? O conteúdo tem bastante importante, mas não é tudo. Além dele, estão associados sentimentos e atitudes que podem estar mais ou menos explícitos quando verbalizados ou não. Vejamos o esquema. O significado total da mensagem é composto tanto pelo conteúdo quanto pelo sentimento ou atitude, que pode estar explícito de maneira verbal ou de maneira não verbal. Agora que sabemos que a mensagem não se resume apenas às palavras utilizadas, nos cabe fazer outra pergunta. Será que nós e nossos estudantes sempre verbalizamos o que gostaríamos de dizer e o que estamos sentindo? Vejamos o exemplo a seguir. Nessa charge, o Cebolinha está indo atrás da Mônica para irritá-la, a percebe chorando, senta-se do lado dela e ela, achando estranho, pergunta: o que foi? E ele responde: vou esperar a sua tristeza passar para poder provocar você.
Nessa situação, o Cebolinha, visto como nosso estudante, queria realmente provocar a Mônica ou demonstrar o seu afeto? Para melhor entendermos esse fenômeno, podemos utilizar os conhecimentos que foram produzidos por Carl Rogers, que é muito relevante para nós, tanto por ele ter cunhado o termo escutativa, quanto por destacar os cuidados relacionados à comunicação no processo de aprendizagem. De acordo com esse referencial teórico, as condições para a mudança de personalidade ou aprendizagem são: primeira, as pessoas estarem em uma relação. Nós acreditamos que a aprendizagem ela é potencializada a partir do vínculo entre duas pessoas. O segundo elemento é o estudante estar em estado de incongruência ou de vulnerabilidade. Esse estado ele é gerado em função de uma discrepância entre a experiência real e a visão de si, o que gera uma distorção em prol da aceitabilidade social. Voltemos ao exemplo do Cebolinha. O estudante que se vê de maneira violenta, por mais que ele queira demonstrar o seu afeto, por conta dessa visão de si que ele tem como alguém violento, ele não consegue expressar-se da maneira como ele gostaria. E então ele é obrigado, entre aspas, a fazer essa distorção do seu comportamento para que ele seja violento e seja condizente, seja concordante com a visão que ele tem ou quer ter de si, ou quer ser visto pelos outros também. O terceiro elemento é a existência de um mediador genuíno, ou seja, aquela pessoa que está sem fachada. Então, é super importante que nós estejamos abertos, expostos, vulneráveis aos nossos estudantes, porque eles percebem se nós estamos sendo verdadeiros e genuínos ou não. O quarto elemento é a consideração positiva e incondicional, ou seja, não impor condições para a aceitação que deve ser afetuosa. Então, não tem como a gente criar essa relação e promover essa mudança de personalidade e essa aprendizagem se não houver essa condição irrestrita de aceitação. Eu só vou te aceitar se você fizer tal coisa. A partir do momento que o estudante percebe essa barganha, a criação desse vínculo ela é afetada. E um dos pontos centrais, talvez, da escutativa como um todo, é esse quinto elemento, que é a empatia, que é sentir e perceber o mundo da forma que o outro faz, sem envolver seus próprios sentimentos ou percepções. Então, a ideia da empatia, na verdade, não é a gente sentir como o outro sente, porque isso é praticamente impossível, mas é a gente se esforçar para adotar a visão do outro, como se colocar o sapato do outro. Então, a partir disso, é possível compreender o mundo particular do outro, adentrando na sua experiência. E esse é um elemento central, porque a escutativa ela só é possível a partir de uma postura comprometida com a empatia. A escutativa ela é a maneira prática como esse comportamento, essa postura empática se traduz na prática. O sexto elemento, que é o da comunicação, né? Através do qual a gente permite que o estudante perceba essa aceitação e essa empatia. Não tem como ele saber se a gente não comunicar isso, então é super importante que a gente coloque isso em palavras, de uma maneira perceptível, mas não só, através da comunicação não verbal também, através do olhar, da nossa feição e da postura corporal. Dada a importância dos conceitos vistos até aqui, é importante fazer uma pausa para uma breve síntese. Vimos que a mensagem é composta por diferentes elementos, o que torna a comunicação um processo complexo, especialmente porque nem sempre dizemos o que realmente estamos sentindo ou gostaríamos de dizer, conforme vimos no conceito da incongruência. Agora que descobrimos o quanto a comunicação é um processo complexo e extremamente importante para o desenvolvimento dos nossos estudantes, como estamos num curso sobre escutativa, fica a pergunta: por que eu deveria utilizar a escutativa? Porque ela apresenta uma série de benefícios, dentre eles a valorização da pessoa como sujeito capaz de se desenvolver. A partir do momento que eu escuto, que eu dou o meu tempo, eu estou valorizando
a existência daquela pessoa e a capacidade dela de se desenvolver e continuar a se aprimorar. É também através da escutativa que a gente reconhece a situação da pessoa. Eu valorizo o que está acontecendo com aquela pessoa que está sendo ouvida. O que, por consequência, desencadeia uma minimização da angústia e do sofrimento. Sabemos que, apenas ouvindo, não vamos solucionar a situação ou acabar com o sofrimento. Mas o simples fato de ceder tempo para ouvir já é responsável por uma diminuição, por uma atenuação desse sofrimento. Encantador, não é mesmo? Considerando que estamos a maior parte do tempo nos comunicando, fica fácil perceber as razões que nos levaram a destacar a importância da escutativa por meio desse curso. A partir da tomada de consciência que nossa fala pode desencadear sofrimento, torna-se fundamental que sejamos cuidadosos para evitar isso, mas não apenas. Podemos ainda, além de evitar, diminuir o sofrimento das pessoas que nos rodeiam por meio da escutativa. Sabendo do potencial dessa estratégia, me diga, você sabe o que é escutativa? Ela pode ser definida como um método de responder aos outros de forma a incentivar uma melhor comunicação e compreensão mais clara das preocupações pessoais. É um evento ativo e dinâmico, que exige esforço por parte do ouvinte para identificar os aspectos verbais e não verbais da comunicação. Chegamos ao final da primeira aula do módulo de escutativa. Esperamos que você esteja gostando das aulas e que elas estejam contribuindo para o seu aprendizado e aperfeiçoamento. Lembramos que você deverá realizar as leituras obrigatórias disponíveis na plataforma e também a atividade de avaliação do conteúdo para desbloquear o módulo seguinte. No próximo módulo, estamos te esperando para juntos respondermos. Escutar a quem? Um abraço e até breve!